Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a formação do solo na página 232, erosão. Vamos lá? Formação do solo. A exposição ao vento, ao sol e às águas desgasta as rochas que estão na superfície da terra. As rochas desgastadas vão se transformando em pequenos grãos ao longo de milhares de anos. Esses grãos formam a camada do solo na qual as plantas podem se fixar e crescer. Vejam lá, a formação do solo, olhando na tela agora, olha lá, é um processo lento, gradual e constante, o que dá origem aos chamados horizontes, camadas diferenciadas de solo. Então, ele começa com uma rocha, aí passa a ser solos jovens, aí quando se torna solo maduro, a rocha fica lá no fundo e em cima fica a camada rica em humus, onde crescem as plantas, onde vivem os animais e nós, tá? Estima-se que sejam necessários 100 mil anos para que se forme 30 centímetros de solo a partir da rocha-mãe, numa região úmida. Então, aí está alguns exemplos, né, de rochas desgastadas que se transformam em camada de solo. O granito, o arenito, o basalto, o quartzo. Agora, observe mais um pouquinho o exemplo que está na tela do seu computador sobre a formação do solo. Temos aí o horizonte O. É a camada superficial do solo constituída por material orgânico, ramos, folhas, detritos vegetais e animais. O horizonte A, camada constituída por corpos de plantas e animais vivos ou em decomposição e por matéria mineral. Horizonte E, camada caracterizada pela perda de silicatos de argila, ferro e outro alumínio. Ou alumínio. Horizonte B, camada constituída por material mineral e que inclui compostos inorgânicos resultantes da mineração iluviados a partir do horizonte A. Silicatos de argila, ferro ou alumínio, humus, carbonatos, gesso, sílica e misturados com material originário meteorizado. Horizonte C, camada constituída por matéria parental levemente alterada. Horizonte R, camada constituída por material rochoso que não alterado, isto é, rocha-mãe. Então, aí é só mais um exemplo, né, da formação do solo para vocês conhecerem, tá bom? Então, voltamos à leitura do nosso conteúdo de hoje, na página 232. Erosão. Erosão. O desgaste ou o arrastamento do solo é denominado erosão. A erosão pode ser ocasionada por vento, chuva, calor excessivo, entre outros fatores, e prejudica o ambiente, pois enche lagos e rios de terra, provocando enchentes e a morte de espécies de animais e vegetais. Então, reforçando, a erosão pode ser ocasionada por vento, chuva, calor excessivo, prejudica o ambiente, provoca enchentes e a morte de espécies de animais e vegetação. O ser humano também é responsável pela erosão em razão do uso de técnicas agrícolas indevidas e do desmatamento, que, além de deixar muitos animais sem alimento e abrigo, elimina a camada protetora do solo. Uma das formas de evitar a erosão do solo é mantê-lo sempre com plantas ou gramado, pois a vegetação em geral protege a camada superficial. Observem aí a figura que a professora colocou na tela, são técnicas de conservação do solo. Ao derrubar uma árvore, é preciso plantar outra no lugar para que a vegetação continue conservando o solo e o ambiente seja preservado.
A prática de replantar árvores se chama reflorestamento. Então, olhem aí uma paisagem antes e embaixo depois de ser reflorestada. Fica mais bonito, né? Mais arborizada. Agora, na página 233, vamos falar sobre minerais. Muitos recursos minerais são extraídos do solo. Eles são transformados pelas indústrias que o usam como matéria-prima para a fabricação de vários produtos. Agora, veja alguns exemplos. Da bauxita é obtido o alumínio, com o qual são produzidas panelas, bandejas, baldes, bules e pratos, entre diversos outros objetos. Com o ferro, fabricam-se ferramentas, máquinas, etc. É um mineral de grande utilidade, usado na produção de aço. Com a prata, o ouro e a platina fabricam-se joias e peças utilizadas na área médica. Do petróleo, retiram-se gasolina, querosene, carvão, óleo diesel e gás de cozinha, entre outros derivados. É isso aí, galerinha. Nossa videoaula de hoje está chegando ao fim. Então, de tarefa, eu vou pedir que vocês respondam o exercício 1 da página 233, tá? E façam no caderno de ciências um desenho sobre o dia 15 de abril, sobre a data de hoje, o Dia da Conservação do Solo. Eu sei que vocês têm muita criatividade. Um beijo, até a próxima aula e ó, não esqueçam de beber água, hein? Tchau, tchau!